A paz do Senhor, povo de Deus, ô glória! Estamos iniciando mais uma programação Momento com Deus e queremos nesta oportunidade agradecer ao Senhor por mais uma noite, por mais um dia que Ele nos concede. Hoje, domingo, 4 de abril, e nesta oportunidade estamos felizes por este momento com Deus, de poder propagar, compartilhar com você uma exposição bíblica. E nesta feita, de antemão, agradecendo a Deus pela tua vida, pela tua família, pela tua casa, pelo teu lar, pelos teus filhos, pelos teus projetos. E neste momento, convidamos a você, por bondade, para compartilhar esse momento especial juntamente conosco. Sabemos bem que a presença de Deus ela é de contínuo, mas vocês também são especial juntamente conosco em participar, interagir. Talvez a gente não possa responder de imediato, mas com certeza teremos o prazer de responder após a live cada comentário dentro das possibilidades. A você que nos acompanha no canal Facebook, compartilhe aí em nome de Jesus. A você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, se você ainda não está inscrito, se inscreve lá, ativa o sininho, marca lá, deixa teu like, deixa teu comentário, participa conosco, interaja, e assim, fazendo assim, amontoarás para ti bênçãos da parte de Deus. Estamos aqui reunidos mais uma vez com o nosso amigo irmão Stevens. Pai do Senhor, povo de Deus. Amém. Estamos também com o nosso irmão Manassés. A paz do Senhor, povo de Deus. Também estamos com o nosso irmão Marcos. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Ô glória. E nesta feita estaremos orando ao Senhor com o nosso irmão Stevens. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor grandioso, santo e verdadeiro. Nesta noite gloriosa que estamos aqui em mais uma exposição bíblica, rogamos a Ti, Senhor, permaneça conosco, com os ouvintes, com os amigos que estão assistindo, que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos ensine, nos mostre, nos revele aquilo que Tu queres passar para a Tua igreja e para Teu povo. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome do Rei Jesus para sempre. Amém. Diga amém. Glória a Deus. Nosso irmão Stevens está com a oportunidade. Meus irmãos, Pai do Senhor, mais uma vez, nós louvamos e agradecendo a Deus por esta rica oportunidade, por este momento maravilhoso de estarmos aqui dando continuidade ao nosso estudo de exposição bíblica acerca das 7 igrejas do Apocalipse. E hoje nós estamos agora com a igreja de Filadélfia, esta igreja que também se encontrava ali na Ásia Menor, juntamente com as demais igrejas que nós já falamos anteriormente. E esta igreja Filadélfia, ela tem por título hoje a Igreja do Amor Perfeito. Então nós vamos estudar um pouco acerca desta igreja. De antemão a gente já pode dizer que é a segunda igreja que a gente encontra, irmão Marco, a qual ela não recebe repreensão do Senhor. A primeira igreja a qual não recebeu repreensão foi Esmirna. E esta igreja agora que nós vamos estudar, ela se encontra numa posição melhor diante de Deus, intacta. Ou seja, Deus não a repreendeu diante de tudo que ela passava, assim como as outras que estudamos. Esta é a sexta igreja e estamos agora já para podermos entender e estudar essa igreja que tanto ensinamento tem
para nos passar nesta noite. Fico feliz pela tua vida, que está aí participando, que está aqui conosco. Fique com sua Bíblia de lado, fique com sua Bíblia aí para você possa ver os textos a qual os irmãos aqui irão citar, você possa acompanhar tudo que aqui for sendo revelado. Portanto, nessa igreja, nós temos aqui o texto áureo, em 1 de João, capítulo de número 2, e o versículo número 5, que diz assim: mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Amém? Amém. Graças a Deus. Então a verdade prática vai nos ensinar que o amar não é suficiente. É urgente que o nosso amor seja perfeito, como perfeito é o amor com que Deus nos amou. Eita, glória a Deus! O estudo hoje promete e nós estamos felizes em estar conosco nosso irmão Manassés, a qual ele vai ler nossa leitura bíblica em classe. Amém. Pai do Senhor, povo de Deus. Amém. Vamos estar fazendo a leitura bíblica em classe. A nossa leitura nesta noite se encontra em Apocalipse, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 13. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e o que fecha ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo de meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Amém. Graças a Deus. Porém, meus irmãos, essa leitura que nosso irmão Manassés acaba de fazer será o texto base, a qual nós iremos estudar, né, todos os versículos aqui citados diante do possível, né, visto que temos um tempo a cumprir. Então a gente vai, no máximo, tentar expor aquilo que estudamos. Então, a igreja de Filadélfia se encontrava na Ásia e está conosco nosso irmão Anderson Gonçalves, a qual ele irá nos trazer estas informações acerca da igreja, do lugar Filadélfia, também como a igreja, toda a geografia, tudo ali que faz parte desta cidade e desta igreja. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus por esta oportunidade feliz de poder estar falando em mais uma exposição. Como já foi anunciado pelo irmão Esteves e pela leitura que acabara de ser efetuada no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do verso 7 ao 13, que fala sobre a igreja de Filadélfia. Podemos compreender de antemão que o nome Filadélfia significa amor fraternal, aonde a cidade de Filadélfia também é conhecida como a mais jovem das cidades da Ásia Menor, diante do contexto da igreja de Filadélfia. Ela é considerada a mais jovem das demais igrejas.
Filadélfia também era uma província romana, onde ela se tornou famosa pelo cultivo ao vinho. É interessante que a cidade ela ficara conhecida pela terra fértil e pela produtividade da videira, da vide, da uva. Podemos também compreender que Filadélfia em si, a sua cidade, ela ficava e pertencia à rota do correio imperial, aonde o centro da difusão das línguas e das letras gregas. Por este motivo, alguns estudiosos chegam a dizer que eis que diante de ti pus uma porta aberta. Também compreendemos que Filadélfia, ela também foi chamada de Pequena Atenas. Não sei se você já leu aquele episódio que está narrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17 e o verso 16, que Paulo, quando ele chega à cidade de Atenas, é interessante notar que os seus companheiros mandam chamar alguns discípulos para estarem com Paulo, e Paulo nota o quanto havia de idolatria naquele local, naquela província de Atenas. É bem verdade notar que também, por ter muitos templos pagãos a certas divindades, Filadélfia também não ficara de fora dessa perseguição que o imperador romano atribuía às cidades da Ásia Menor, das províncias. Então Filadélfia, a cidade de Filadélfia, ela também não estava isenta desta perseguição, tanto prova que ela é comparada como a Pequena Atena, devido a muitos deuses entronizados nesta cidade de Filadélfia. Podemos também compreender que havia uma divindade e o povo de Filadélfia também cultuava a sua adoração e a prática, de uma adoração pagã conhecido como Dionísio, uma divindade grega, a qual foi atribuído a divindade do vinho, o deus do vinho, mediante ao grande cultivo, a terra fértil para esta produção. Atualmente, a cidade de Filadélfia, ela se chama Al-Serri. Na atual Turquia, ela foi construída sobre as ruínas e ainda se encontra, ainda é um grande ponto turístico em Turquia, na cidade de Al-Serri, mediante a essa evidência. E de todas as igrejas da Ásia Menor, Filadélfia, como já foi anunciado pelo irmão Estives, juntamente com Esmirnas, foi as únicas igrejas que não recebeu repreensão, mas elogios e exortação. Compreendemos que o texto vai nos dizer no verso 7: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve. É bem notável, mais uma vez, ressaltar que o anjo da igreja em Filadélfia, que recebe esta carta, que recebe este comunicado, é bem verdade que se trata de um líder, se trata de um obreiro, se trata de um pastor, se trata de um representante que está na frente da congregação. E o texto vai nos dizer que isto diz o que é santo. Glória a Deus. É bem verdade que todas as cartas, ela tem algo específico da parte de Deus atribuindo às igrejas. A gente vai comparar que na igreja de Éfeso, o texto nos diz que
o Senhor Jesus se apresenta com aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio do candeeiro, no meio dos castiçais. É interessante notar que na igreja de Esmirna, o Senhor Jesus se apresenta como o primeiro e o último, o que foi morto e o que reviveu. É interessante notar que na igreja de Pérgamo, ele se apresenta como aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluia! E é interessante notar que na igreja de Tiatira, ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os seus pés semelhante ao latão reluzente. Na igreja de Sardes, ele vai nos afirmar que ele é o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. E na igreja de Filadélfia, ele se apresenta dizendo: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Diga amém. É interessante notar que quando ele diz, isto diz o que é santo, a gente compreende que ele está dizendo que é separado do pecado, ele está dizendo que é consagrado, foi ungido para este ato, para esta ação, para esta atuação. E quando compreendemos sobre o que é santo e que em relação a o que Paulo vai nos dizer por vários inúmeros versículos, podemos compreender tanto no capítulo 1 de 1 Coríntios, como em 2 Coríntios também no capítulo 1, os versos adiante, vai dizer Paulo se referindo aos santos. E é bem verdade que os santos, na questão humana, a santidade, ela é relativa, ela é por momento, ela é por fase. É bem verdade que a gente compreende que ontem alguém estava mais santo do que hoje. É bem verdade que alguém pode compreender que o hoje ele está mais santo do que ontem. E quando se trata da santidade de Deus, é uma santidade absoluta, é uma santidade plena, é uma santidade que não há variação, é uma santidade eterna. Glória para Jesus. E é interessante notar que Jesus, como reconhecer ao homem, reconhecer Jesus como seu Salvador, é interessante que quando o homem ele consegue na íntegra ser uma nova criatura, ele é justificado, regenerado e santificado. Mas a santidade de Jesus, ela também é reconhecida por algumas pessoas. Vale a pena notar no capítulo de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, e o versículo 14, Pedro vai reconhecer algo que será de muita importância para nós. O livro de Atos, capítulo 3 e o versículo 14, nos diz: vós, porém, negaste o santo e o justo, e pediste que vos concedesse um homicida. Veja que Pedro reconhece que o sistema religioso crucificou aquele que é santo. Em Marcos capítulo 1 e o versículo 23, vejamos também que alguém vai reconhecer Jesus como o santo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 1 e o versículo 23. Nos diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. É porque está em outra tradução. Isso. Mas a tradução nossa vai dizer que os demônios, eles reconhecem. É o 24. Que temos contigo, Jesus Nazareno?
vieste destruir-nos, bem sei que és o Santo de Deus. Versículo 24, correto? Então, houve um erro da minha parte. Versículo 24 do capítulo 1 de Marcos, né? Os demônios reconhecem Jesus como o Santo. É interessante em Lucas, capítulo 1 e o versículo 35, a gente também compreende que o anjo Gabriel, ele vai chamar aquele que nasceria da Virgem Maria, o Santo. Pode ler, por favor, irmão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que há de te nascer será chamado Filho de Deus. Ô glória! Podemos também compreender que um profeta, conhecido como um dos profetas menores, Abacuque, também vai reconhecer este santo no capítulo 3 e o versículo 3, que diz assim: Deus veio de Temã, e o santo do monte de Parã, a sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Ô glória! Então vejamos várias referências atribuindo ao santo em nome de Jesus. Também podemos compreender que a santidade de Jesus é um atributo comunicável. Também o texto vai nos afirmar acerca do que diz o que é santo e também do que é verdadeiro. Em primeira carta do evangelista João, no capítulo 5 e o versículo 20, vai nos dizer a seguinte expressão. Primeira carta de João, capítulo 5 e o versículo 20 nos diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Podemos compreender também acerca do verdadeiro em 1 Tessalonicenses. Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, capítulo 1, do verso 8 e o 9, nos diz assim: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Oh, glória! Então veja que Paulo, ele chega a dizer que em Tessalônica não era mais necessário eles anunciar, porque aqueles que serviam aos ídolos e que foram convertidos conheceram a verdade que liberta. O que João vai dizer no capítulo 8 e o versículo 32, se não me falha a memória: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso. E o livro de Apocalipse, capítulo de número 15 e o verso 3, vai nos dizer um texto bem interessante assim: e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Glória a Jesus para todo sempre. E é interessante que, além dele ser santo, além dele ser verdadeiro, ele é o que tem a chave de Davi. Oh, glória! Significando a sua autoridade. Podemos comprovar esta autoridade que o capítulo 3 narra do livro de Apocalipse e o versículo 7 em Isaías, um texto messiânico no livro do profeta Isaías, profeta messiânico,
a qual trata acerca desta profecia, acerca daquele que tem autoridade, quando ele vai tratar acerca de Eliaquim, se não me falha a memória, quando ele é posto com a chave, aonde ele tem a ordenança de abrir a porta para o rei, que é que está escrito no livro de Isaías, capítulo 20, e o verso, aliás, 22. Capítulo 22, do verso 20 ao 22. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Glória a Deus. Então veja que o texto também, a gente compreende acerca que os judeus, eles reivindicavam que Israel tinha o privilégio de entrar no reino de Deus. E é interessante que Jesus vai dizer, ele vai afirmar que ele tem autoridade, ele tem o domínio, ele tem o controle. E ele diz que aquilo que ele abre, ninguém fecha. Aquilo que ele fecha, ninguém abre. E para o termo da autoridade de Jesus para com a salvação, a gente vai compreender que 1 Timóteo, capítulo de número 2, 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo 3 e o 4 nos diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Glória a Deus. Podemos compreender mais uma referência em Colossenses, capítulo 1 e o verso 13 em diante, que ele diz assim: ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção, pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ô glória! Então aqui afirma que ele está no controle, é ele que determina, é ele que ordena, é ele que tem a chave, é ele que abre e ninguém pode a fechar. E para concluir, o livro ao escritor aos Hebreus, capítulo de número 1 e o verso 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aquele que tem poder para abrir, para fechar, está aqui nesta noite dizendo: ele tem a chave nas suas mãos. O que o livro de Apocalipse, capítulo 1 e o verso 18: e o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Que Deus abençoe. Graças a Deus, temos aí a finalização do primeiro capítulo. E eu quero trazer aqui para os irmãos, vocês que estão aí, aqui o mapa, na medida do possível, para que você possa visualizar como eram as cidades
de antigamente. Você vai ver aí que a Grécia está do outro lado do mar Egeu, está do outro lado, e a Grécia foi uma das fundadoras de todas essas cidades, né? Quando Alexandre o Grande ele saiu aí em busca de conquistar todas as terras, essas cidades hoje conquistadas, não só ele, como os generais que também passaram e fundaram estas cidades. Então aí você viu aí no mapa as igrejas a qual nós estamos estudando. E no versículo de número 2, versículo de número 8, nós vamos aqui dar continuidade com o nosso irmão Marcos. Ele vai falar um pouco sobre esse versículo de número 8 e o versículo de número 9, né? Acerca da porta aberta, acerca do que Jesus aí prometeu à sua igreja e as virtudes que ele falou acerca da sua igreja. Pastor irmão Marcos. Pastor irmão Steve, pastor mais uma vez aos irmãos que estão nos acompanhando, né, através desse serviço de comunicação, dando continuidade às palavras de Jesus em relação à igreja que está em Filadélfia. Ele continua falando com o líder, né, principal daquela igreja, dizendo, versículo 8, capítulo 3, versículo 8: eu sei as tuas obras, né? E isso todos nós sabemos, né, que Jesus, ele, por ser onisciente, ele sabe de todas as coisas e o que estamos fazendo ou não em prol do reino dele. Ele continua dizendo: eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar, né? Então, houve, irmãos, alguns questionamentos a respeito dessa porta, né? Que Jesus, ele diz somente para essa igreja, a de Filadélfia, essas palavras, né? É a única vez, né, que é falado sobre porta aí nessa igreja. Comparando as demais igrejas, são 7, né? As outras 6, Jesus não fala isso. Fala somente para a de Filadélfia. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Essa porta que Jesus está falando é a porta dos céus, né? É o acesso que nós, igreja, temos diretamente a Deus, que o mundo não tem, né? Então, foi um acesso que quem abriu, nós sabemos que a porta é um objeto de acesso. Porta é um objeto de acesso, ou seja, ela dá acesso para entrar e para sair. Então, Jesus, ele quando ele diz, eis que diante de ti, ou seja, na tua frente, tu tem a oportunidade, a hora que tu quiser, de entrar no céu, permita a forma de linguagem, de entrar e sair a hora que tu quiser do céu, porque a porta do céu já abriu, e nós sabemos disso quando ele nos deu livre acesso ao Pai, ao céu. Ou seja, o reino de Deus, ele está em nós, né? Espiritual aqui, com a igreja, e também tem o reino de Deus físico, está na eternidade, o qual nos aguarda, né? Então nós somos o reino de Deus como pessoas físicas aqui na terra, né? Nós sabemos que a igreja é o agente de Deus aqui na terra, meus filhos. Então, veja só, esse acesso à salvação, à graça, às bênçãos celestiais e espirituais, que nós não tínhamos quando estávamos no pecado mortos, Jesus nos deu esse acesso. Quando ele, no capítulo 27 de Mateus, 50 e 51, capítulo 27, versículos 50 e 51, diz assim o texto: e Jesus, clamando outra vez com grande voz,
entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Então, na crucificação, quando Cristo ele deu o último suspiro de vida como homem aqui na terra, né? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Falando em nossa linguagem atual, ele deu acesso ao Santo dos Santos, a qual não era permitido a qualquer pessoa. A nenhum religioso, nenhum judeu, somente ao sumo sacerdote. E uma vez no ano. Uma vez no ano, como diz a cultura judaica e a própria Bíblia. Então, veja só, e nós como pecadores estávamos impedidos de ter acesso a Deus. Isaías diz que o pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Então, nós estávamos sem acesso nenhum. Mas Jesus, glória ao nome de Jesus para sempre, ele desceu do céu para nos dar esse acesso. Então, aleluia, quando ele morreu, dando o último suspiro, o véu do templo rasgou-se. É como se ele está dizendo: olha, vocês agora, depois da minha morte, do meu sacrifício, você tem acesso direto a Deus. Porque antes ele disse: vinde a mim. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, né? Tinha que ser através de Jesus. Mas agora nós, depois que aceitamos Jesus como Salvador, nós temos acesso direto a Deus. E Jesus falou: tudo que pedis agora ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, isso de acesso. O apóstolo Paulo, ele no capítulo de número 5, versículo 1 e 2, escrevendo aos Romanos, ele diz também a seguinte expressão, capítulo 5 de Romanos, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Olha, coisa que nós não tínhamos antes, paz com Deus. Paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de abrir aqui um parênteses, irmão. É que ninguém tem acesso a Deus a não ser por Jesus. Não, porque alguém pode não existe nenhuma mediação. Não, alguém pode dizer, o irmão antes ele falou aqui que há somente Deus e um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Ninguém pode dizer: eu nasci com Deus no coração. Não, ninguém nasce com Deus, não. Ao contrário, todos nós nascemos pecadores, né? Então, veja só, continua aqui, ó. Sendo, pois, Romanos capítulo 5 e 2. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, olha, também temos entrada, acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então veja que agora nós temos entrada pela porta, aleluia. O próprio Jesus, ele se comparou-se como apóstolo: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Glória ao nome de Jesus. Como ele está falando dentro da a Filadélfia: vocês têm a mim, eu sou a porta, aleluia. Independente da circunstância adversa, do ambiente hostil que você esteja, eu estou com você. Amém. Aleluia. Você tem acesso a mim, ainda que venham matar você, mas eu estou com vocês. Então Jesus traz esperança. Eis que diante de vós eu pus uma porta aberta. Quero salientar aqui que realmente esse texto que você trouxe aí, né, fica aí para os ouvintes também, para os irmãos, foi muito bem elaborado, muito bem. Vale salientar que existem outras especulações acerca da porta, existem outras ideias, né? Mas você apresentou muito bem, né? Fica a critério dos irmãos, né, poder analisar, mas foi muito bem apresentada, apesar que também existem outras deduções acerca dessa porta, não é isso? Não é isso? Mas ele dando continuidade. É verdade. Mas nós ficamos com a Bíblia, né, irmão? A Bíblia, ela não foge de padrão nenhum. Ela é íntegra por si mesmo, né? Então, nós temos aqui que a porta do céu está aberta para a igreja. Correto.
não só para a igreja, mas para todos aqueles que se arrependerem, aceitar Jesus, né? Ele tem acesso diretamente ao céu. Jacó, ele teve um sonho, e quando ele despertou, no capítulo 28 de Gênesis, e versículo 17, ele despertou-se daquele sonho, aí assim, ó, capítulo 28 de Gênesis, versículo 16 e 17 diz assim: quando Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, aleluia, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Aí termina a frase dizendo: e esta, a casa de Deus, é a porta dos céus. Nós estamos falando da igreja que estava em Esmirna. A igreja é uma, que estava em Filadélfia, perdão. A igreja é uma porta dos céus. A igreja, é verdade. Correto. A igreja é uma porta do céu. Tem gente que pede perdão a B, vai no Vaticano, viaja de avião para pedir perdão ao homem lá, mas não. Você tem direito de ter acesso a Deus através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então Jesus, ele nos deu. Nós estamos falando de porta. Jacó disse: esta é a porta dos céus. Agora tem o lado B aqui da história. Se tem porta do céu, também tem porta do inferno, né? E o próprio Jesus foi que falou. Não foi A nem B não. Mateus, não é isso, irmão? Capítulo de número 16, versículo de número 18. Mateus, capítulo 16, versículo 18. Quando Pedro tem aquela inspiração do Espírito Santo, né? O versículo, capítulo 16 e versículo 18 diz assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, Jesus falando com Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmão, se tem porta do céu, também existe porta do inferno, e ela está aberta também. É triste dizer isso, mas a porta do inferno está aberta. E muitos têm entrado por ela. É um caminho largo, um caminho que você pode pecar, né? E viver uma vida de pecado e não está nem aí para Deus. Essa é a porta do inferno, né? A porta que dá acesso ao inferno. Porém, você não está no inferno, né, irmão Steve? Você está na porta do inferno, mas não entrou no inferno ainda. O inferno só depois da morte, no juízo final, né? Nós podemos também citar aquele versículo de Mateus 7 que diz, né? Entrai pela porta estreita, né? Porque larga a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos têm entrado por ela. Aí depois ele diz: mas entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertada é o caminho, e pouco há as que encontram. Então, a salvação está naquela porta que Jesus disse, a porta estreita, né? Correto, muito bem aí a sua colocação acerca dessa porta estreita e a porta larga. Mas dando continuidade ao versículo, a exegese do texto, vamos ver aí a questão de tendo pouca força. Só encerrando, irmão Steve. A questão da... Eis que pus a porta aberta. Então, eu falando que a porta do céu está aberta, como estava para a igreja em Filadélfia, não é isso? Então, mesmo sendo perseguida, mesmo fraca, né, diante das perseguições, né, mas ela guardou a fé, guardou a palavra também, aleluia, estava em ligação com os céus, né? E me faz lembrar do primeiro Mártir, Estevão, e quando o povo estava apedrejando aquele homem de Deus por pregar a verdade, pregar o evangelho, no capítulo 7 de Atos, versículo de número 55 e 56 diz assim: mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus.
Veja aqui como é que a pessoa está morrendo, sendo apedrejada, mas isso fala de céu aberto, é graça, é fé, Céu aberto, é porta comunhão. aberta também, a porta recebendo ele do céu, recebendo A porta ele. sempre está aberta. Eis que os céus abertos e as pedras sendo lançadas sobre ele e o Filho do Homem, aleluia, Jesus em pé. Imagina assim, de braço aberto, aguardando. Venha, meu filho, vem aqui, o céu está lhe aguardando, lhe esperando. Então, irmão, você, querido ouvinte, o céu está aberto para você. Você, meu irmão, que está sendo perseguido, caluniado, passando por um momento difícil, quem sabe de saúde, seja lá o que for na justiça, eu quero dizer para você, você tem 2 joelhos. Você tem acesso direto à porta do céu que está aberta para você. Vendo essa questão da porta, né? Essa que foi muito bem explanada aqui do nosso irmão Marco, mostrando aí que a igreja realmente ela sofreu uma pressão muito grande, né? E ela tendo pouca força, essa pouca força pode também sugerir a muitas coisas, isso aí abrange muita coisa, né? Social, dinheiro, poder, espiritual, questão espiritual, né? Você pode indagar, porém de tudo que ela precisasse, ela não negou a fé, porque ela guardou, o próprio texto vai dizer aí do versículo número 8, que ela guardou a palavra e não negou. Por que não negou? Porque a gente sabe que havia a perseguição e muitos eram lançados diante dos magistrados para poder negar a Cristo. E ela não negou de forma alguma. E muitos ali, alguns chegaram até negar e até adorar o imperador e outras circunstâncias do momento. Mas eles permaneceram fiéis, não negando. E isso foi de extremo valor para aquela igreja. Foi de extremo valor. Como as demais também, que houve pessoas que não negaram também. Porém, essa igreja teve esse valor mais imputado em si pela constância dos membros da igreja permanecerem ali, firmados, crendo no Senhor. Né? Voltando para a questão da porta, para a gente não fixar muito a questão da porta, né? Mas o Senhor falou muito bem, gostei muito da sua forma de demonstrar aos irmãos e a igreja que recebeu a questão, né? Porque a gente vê outras ideias que também é louvável você entender, né? Eu vi um comentário uma vez comentando sobre a questão do serviço, que até acho que o senhor estava presente e tinha até visto um momento que o irmão falou a questão do serviço. Porém, o que é dado na questão do serviço era a igreja missionária. A porta das missões estavam abertas. Então é citado outros textos também para corroborar com esse pensamento, mas abrangendo a tudo e resumindo, essa porta realmente é uma porta que está para a igreja, em especial para a igreja, tanto para a obra como também para os céus, né, que você aqui explicou muito bem, nos revelando a vontade de Deus, o acesso a Deus. Muito bem. Né? E o versículo de número 9, ele diz: eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. E eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Muitas das pessoas, muitas pessoas da sinagoga de Satanás, que também é citado na outra igreja, né? Essa sinagoga de Satanás, muitos judeus adentraram, aceitaram, disseram que aceitaram também, porém elas perseguiam a igreja. Estavam lá, em Esmina, né? Em Esmina, a sinagoga de Satanás também se encontra lá, né? Então esse grupo de judeus que se diziam convertidos estavam na realidade atrapalhando a fé, e muitos deles tinham abraçado o gnosticismo, né? Tinham abraçado. Então isso criou uma contenda muito grande entre a igreja, né? Os irmãos que estavam ali em Esmina e também em Filadélfia, que no caso foram as duas igrejas que nós falamos no início, a qual não teve repreensão, porém tiveram a sinagoga de Satanás. Isso. Interessante, né? Elas não tiveram, mas a sinagoga de Satanás estavam lá perseguindo, atrapalhando. E ele diz: os judeus que dizem que são, mas mentem. Ou seja, tem gente que é judeu na carne, mas espiritualmente não é. Naquele texto lá que Jesus teve um encontro com os fariseus, ele disse: vós temos por pai o diabo, porque ele se
vangloriavam, se diziam descendentes de Abraão. Se vocês for, Jesus dizendo, se você for descendente de Abraão, com certeza vocês me ouviam. Mostrou que eles se vangloriavam disso, mas na realidade eles estavam distantes realmente do judaísmo, distante de Deus, distante de Abraão. Aí Jesus chama eles de filhos do diabo, né? Mentindo, né? Mentindo, exatamente, porque as práticas deles eram outras, totalmente diferenciadas daquilo que ele dizia. O versículo de número 10, a questão do que eu te amo aqui, para não pular logo por 10 para passar para Manassés, do que eu te amo, a gente não pode resguardar apenas para essa igreja, né? A questão do que eu te amo, isso aí vai ser revelado para toda a igreja que serve a Cristo com fidelidade. O amor de Deus para com a igreja dele, para com a igreja que ele escolheu, dando prova disso na cruz do Calvário, que ele morreu pela igreja dele, todos aqueles que se converteram e adentraram a igreja. Cristo está dizendo que ama. Cristo ama a igreja, assim como Deus ama Israel. Israel é tratado para com Deus como esposa, e a noiva de Jesus é a igreja. Então ele tem um amor e um ciúme enorme pela sua igreja. E a igreja no total, como Filadélfia e os demais irmãos que se manteram fiéis, nós lemos aqui as outras cartas, a qual ali foi demonstrado que havia sempre um remanescente fiel, havia um grupo separado, independente da situação da igreja. A Bíblia diz que Deus guardou um grupo, sempre tinha um grupo que ali estava confiando em Jesus, né? Então o amor de Deus estava sobre essas pessoas também, não é isso? Irmão Manassés, capítulo número 10, como guardaste a palavra da minha paciência, também versículo número 10, obrigado Marco, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. E eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Tem traduções que diz roubem, né? Roubem a sua coroa. Tem tradução aí, não sei se a de Manassés é assim. Eu sei que tem tradução que diz não roubem. Tem uma tradução que diz roubem a tua coroa. É interessante, né, participar dos irmãos, para todos que estão assistindo. Nós estamos aqui estudando sobre as 7 cartas, né, à igreja da Ásia. Vemos a parte histórica da cidade. Sabemos que hoje elas estão introduzidas num país chamado Turquia. Mas quando nós falamos dessas 7 cartas, percebemos que a umas foi trazido repreensão, mas Filadélfia era diferente. Ela teve elogios da parte do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que a igreja de Filadélfia, no versículo 10, a qual nosso irmão Steve leu, vai nos dizer que eles estavam para passar por uma grande aflição. Por isso que ele diz, porque guardaste a palavra da minha paciência ou perseverança, também eu te guardarei. Isso, o nosso professor Steve, nossos professores estão aqui, isso faz referência a 2 possibilidades. Primeira possibilidade é que em 89 a 96 depois de Cristo, a igreja de Filadélfia ela passou por uma perseguição de Domiciano. Mas também isso faz referência ao arrebatamento da igreja. Porque o versículo 11 ele vai dizer, venho sem demora. Quem é que ia vir sem demora senão Cristo? Senão Jesus Cristo. Então, da mesma forma que a igreja de Filadélfia estava esperando Jesus, nós estamos esperando. Então, Jesus ainda não voltou. Mas nós, da forma em que eles estavam esperando, crendo em Cristo, crendo em Deus, nós estamos esperando. E ele diz, eis que vimos sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então, nós podemos entender que o versículo 10, o versículo 11, ele faz esse complemento do versículo 10. Então, quando nós lemos o versículo 10, nós não podemos isolá-lo, o versículo 10. Entendemos que 89 depois de Cristo, Filadélfia passou por uma perseguição, mas o que está se referindo aqui também é referido ao arrebatamento da igreja. Então, ele fala de uma aflição, de uma perseguição que a igreja iria passar por ela.
E essa perseguição aqui, ele fez referência a Domiciliano, e depois ele diz que vem o Senhor e mora. Então, ele diz conserva, né? Ele nos traz essa ideia de conservar o que tens, para que ninguém possa tomar a tua coroa. Já foi dito aqui, nós queremos apenas ressaltar, aumentar o nosso conhecimento, porque ele disse, conservas o que tens. Porque quando nós lemos no versículo 9, a qual o nosso irmão Marcos estava falando, com o nosso professor Steve, vai dizer que havia alguns da sinagoga de Satanás. Queremos apenas salientar, né, aumentar esse conhecimento, que quando ele diz a sinagoga de Satanás, sinagoga vem no termo de judeus. E os judeus eram que tinham a sinagoga. Então, havia judeus que não cria que Jesus era o Cristo que haveria de vir, que não creu na sua ressurreição, e assim eles começaram agora a rejeitar a Jesus e tentando fazer com que a fé dos cristãos fosse disseminada. Eles tentavam extinguir a fé dos irmãos de Filadélfia. Isso é muito sério. Eles tentavam apagar. Mas nós vimos que Jesus elogiou a igreja de Filadélfia, porque não, ela foi uma igreja que foi diferente das outras. Percebemos que a igreja de Filadélfia, ela não deixou entrar dentro da igreja as ideologias dos da sinagoga, não permitiu a idolatria, ela não permitiu, como as outras igrejas, a prostituição. Ou seja, mesmo tendo pouca força, ela guardou a palavra e não negou o nome. A questão de guardar a palavra é tão interessante, irmão Marco, que nos dois versículos ele vai repetir, o Senhor Jesus vai repetir duas vezes. Tanto no versículo 8 que você leu, né, sobre a questão da porta aberta, ele vai falar que mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E no versículo 10, que Mansell agora está lendo, como guardaste a palavra da minha paciência. Então há uma recompensa para aqueles que guardaram a palavra. E ele diz que guardar a palavra da minha paciência ou da minha perseverança, sendo perseverantes, acreditando na palavra de Deus. Então existe aquela importância de guardar a palavra, de andar com a palavra, de confiar na palavra. Na própria introdução do livro do Apocalipse, capítulo número 3, Jesus diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras da profecia. Correto. e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Isso. Então isso aí realmente mostra a importância de guardar esta palavra, né? A importância de você poder guardar essa palavra, tanto a palavra de Deus hoje que está, porque o que você leu agora está falando da profecia, no caso, o Apocalipse. Mas no todo o contexto, como a Bíblia agora, o canon está fechado nesses 66 livros, então eles são de suma importância para nós. O quanto a Bíblia é importante, até mesmo para lutar contra as heresias. Quando adentrar na igreja, a palavra é que vai nos exortar e nos orientar. É isso, meus irmãos? E o que é que, né, uma pergunta que se faz muito presente entre os irmãos é: o que é que eu vou ganhar se eu guardar a palavra? Né? O que é que nós vamos ganhar? E Jesus, ele dá a resposta. Uma das coisas mais bonitas que eu acho é quando Jesus diz, quando os discípulos perguntam: o que é que nós vamos ganhar? Ele diz: aqui na terra 100 vezes mais, e no céu a vida eterna, por fim a vida eterna. Mas também ele nos dá esta garantia que logo mais o nosso professor Steve, ele vai adentrar no versículo 13, falando que aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná da vida. Então, existem muitas promessas para aqueles que guardam a palavra de Deus. E a maior promessa é esta, de estar para sempre com o Senhor. Não tem promessa melhor. É por isso que Paulo, ele nos diz assim: consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Que palavra? A palavra de que Jesus um dia vai voltar e nos levará para estar com Ele para sempre. Amém, glória a Deus. Então a questão também que ele diz na hora da tentação, no caso essa tentação seria a perseguição de Domiciano, que o senhor falou ali no capítulo dos anos 90, né, antes no primeiro século,
devemos entender que Era toda aquela perseguição que ia haver. o versículo 10, ele vai dizer, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação. Essa aprovação aqui, ela foi diretamente para a igreja de Filadélfia naquela época, em que 89 a 96 depois de Cristo, né, Domiciliano, ele desencadeia uma grande perseguição contra a igreja. E nós sabemos que a igreja no primeiro século, ela passou por muitas perseguições. Há uma referência a respeito de João, né, que passou por perseguições, e também essa igreja não ficou de fora. Ela passou por essa perseguição. Mas quando nós olhamos o versículo 11, ele já vai nos dar outra referência, dizendo, venho sem demora. Quando ele diz venho sem demora, ele está se referindo à volta de Jesus. Aí nós já percebemos que não tem nada a ver com aquela perseguição de Domiciliano. Até mesmo porque a perseguição durou até o terceiro século, até 300 anos, quando Constantino ele se converteu e instituiu a religião. De certa forma, né? Se converteu, de certa forma, né? Mas ele instituiu a religião cristã sobre todo o império, né? Então acabou com a perseguição, a igreja passou do estado de perseguida a privilegiada, né? Mas ela passou 300 anos sendo perseguida dia e noite. E muitos foram mortos por causa dessa perseguição, né? Aí ele diz que vem sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube ou tome a tua coroa. Isso seria o que, Manassés? De fato, a salvação da pessoa, que ele poderia perder a salvação caso eles negassem ou eles não guardassem a palavra. Guarda o que tens, no caso é a palavra, né? Isso, a Bíblia nos confiança. A Bíblia ela vai nos dizer, nós trouxemos Marcos, que o céu ele é tomado à força. Então há uma luta, né? Há uma batalha que nós travamos todos os dias, uma batalha espiritual. O crente, ele luta contra a carne, contra o mundo e o diabo. E desses três, o mais feroz é a carne, né? Porque não é a carne física, e sim a natureza pecaminosa do homem. Então o homem luta contra esses três argumentos que tentam ferozmente tirar aquilo que Jesus ele nos prometeu, que é a vida eterna, é a coroa, é a salvação. Então, quando Jesus ele nos traz essa ideia da igreja de Filadélfia, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, ele está claramente dizendo que se não vigiar, pode de fato perder o céu. Porque nós estamos nessa batalha, a batalha é diária, todos os dias. Então, há momentos em que nós estamos lá em cima com a nossa fé, e há momentos que nós estamos embaixo. Mas quando nós estivermos embaixo, mesmo fracos, mas isso não é possibilidade para pecar, né? Há momentos em que um homem não está naquele desejo, né, de estar correndo, né, em busca, fazendo aquela obra. Há momentos em que ele está mais parado, mas não é significativo para pecar. Pecado é uma coisa, e estar cansado muitas vezes das lutas é outra situação. Isso. E aí até a gente deduz que essa questão de pouca força, lá naquele versículo, é a questão também de estar cansado das lutas, né? Pouca força, mas a igreja estava caminhando. Isso. Mesmo fraca, mas estava indo ainda. Não parou, ela não parou. Não arriou as armas, ela continuou indo. Pouca força também se encaixa nesse aí que você falou também, né? Nisso se encaixa nesse termo e vai nos entender que nós devemos estar sempre firmes para que o maligno não tome a nossa coroa. É interessante notar que o que foi para a igreja de Sardes, esse guarda que tem para que ninguém tome a tua coroa, né, o final da igreja de Sardes foi um dia de angústia, né? Isso. Um dia de sofrimento. E o interessante é que para quem guardou, para quem vem guardando a palavra de Deus, né, para que quando eu vim, para que ninguém tome a tua coroa, ao que vencer, a igreja de Filadélfia tem o privilégio de ter abraçado, né, mesmo com pouca força, mesmo com algumas limitações, a igreja de Filadélfia vai poder louvar ao Senhor e dizer que valeu a pena ser fiel a Deus em tempos difíceis, né? O que será de angústia para uns, para outros será de bênção. É
bem bom salientar essa situação, né? E até no Apocalipse 13:3 foi o que o nosso irmão Anderson ele nos trouxe, e me lembrei também disso. Que diz: lembra-te, pois, de onde tens. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiar, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Então nós vemos que a volta, nós estamos falando sobre a volta de Cristo, sobre a volta de Cristo. Para muitos será um momento, Steve, de alegria, mas para outros será um momento de tristeza, de grande dor, né? De grande perda. Realmente será um momento de grande tristeza, de grande dor. É isso. Então, realmente, então você não pode ficar pensando de forma alguma que essa coroa que será até mesmo entregue é uma coroa física, é uma coroa de ouro, dessa forma não, é apenas algo simbólico. Né? Essa simbologia está mostrando de algo mais importante e rico na vida do cristão é a sua salvação. Verdade. É algo mais precioso na vida de um cristão. Então é algo que nós não podemos de forma alguma perder. Jesus mesmo falou sobre a questão da parábola do campo, né? A qual um homem achou uma pérola de grande valor, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo por conta daquela pérola. Então a salvação, ela está acima de qualquer bem que possa possuir na terra. E dando continuidade agora ao fechamento da lição, vai dizer: ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desceu do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então, ao que vencer, mais uma vez aí, está sendo presenteado, está sendo dado de Deus ao que vencer. Mais uma vez aí, colocando-se na lista dos vencedores da primeira igreja de Sardes, de Éfeso, até agora Filadélfia, e consequentemente Laodiceia também vai estar aí a quem vencer, mais uma vez sendo presenteado com algo de Deus. Né? Na fundação de Filadélfia, diz a história que lá houve muitos terremotos, não é isso, irmão? Houve muitos terremotos e muitos templos, muitas cidades, muitas construções eram lá destruídas pelos terremotos, né? Então Deus usa aí, mais uma vez, a circunstância do lugar para mostrar algo, para revelar algo. A gente aqui, diante das outras lições, foi falado em algo que era referente a particular daquele lugar. E desse lugar agora, Cristo vai se utilizar de coluna. Coluna serve de sustentação, coluna serve de segurança, né? De base. Coluna é algo muito importante. Então, os templos e as construções de Pérgamo eram destruídos facilmente quando havia um terremoto. Mas Cristo diz agora que vai pegar os crentes de Filadélfia e vai pôr como coluna, vai pôr agora como algo precioso, sem falar que na coluna ele vai escrever o nome do seu Deus. Na coluna, até mesmo porque no costume antigo, as colunas, até mesmo nas colunas de Roma, era escrito o nome do imperador, era escrito o nome da divindade da época, era sendo colocado ali. Então coluna fala de estabilidade espiritual, fala de permanência, né? Fala de uma estrutura que possui uma formação concreta, segura. Coluna. Então, esta promessa que Deus que está nos fazendo de colocar agora no templo do seu Deus, né? Além de receber o nome do nosso Deus escrito nele, também vai estar a nova Jerusalém descendo do céu, né? Que é lá no capítulo do Apocalipse, no final, vai falar sobre essa nova Jerusalém, né? E também o novo nome que vai ser posto na coluna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós podemos aqui perceber todas as promessas, todas as virtudes das igrejas, a qual nós podemos pegar e guardar para nós. Nós estamos aprendendo com as igrejas.
Então, as virtudes, as exortações, os castigos, as promessas, tudo nós podemos agora analisar para poder adquirir o melhor e sermos sempre melhores crentes, né? Não caímos nos erros que muitas vezes as igrejas passadas caíram e erraram também. Isso nós concluímos nesta noite, desde já agradecendo a Deus. Alguém tem mais alguma posição a colocar na lição de hoje? Irmão Stevens, equiparando a igreja de Filadélfia com a de Laodiceia, a próxima que nós vamos falar ainda, é que enquanto na de Laodiceia Jesus estava à porta batendo, ou seja, lá de fora, na de Filadélfia, Jesus ali está dentro da igreja, ali está com a igreja, Estava com a porta aberta. Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Né? Bem frisado. Isso aí a gente vai entrar nesse assunto na próxima lição. Nós vamos falar sobre essa questão aí, desta porta que ele estava batendo. Né? Muito bom. Manso. É interessante notar que todas as cartas que a gente já vem estudando, a gente vai encontrar igreja pobre, igreja rica, igreja grande, igreja pequena. Certamente Jesus julga por outros critérios, né? Ao nosso critério vem o julgamento do homem, mas devemos agradar o Senhor e desenvolver nosso caráter para que possamos guardar a sua palavra, porque não sabemos a que hora ele há de vir, mas sabemos que ele vai vir. É necessário estarmos em santidade com Deus para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, alguma coisa, Sérgio? Pronto, então estamos gratos aos irmãos que estão aí sintonizados, né? Agradecemos a participação de todos. Graças a Deus aí, nós ao máximo tentamos poder aí explanar um pouco sobre a igreja de Filadélfia. A gente sabe que às vezes o tempo não é suficiente para a gente poder falar tudo. Não é isso, irmão Marcos? Não é isso, irmão Sérgio? Não é isso, irmão? Não tem tempo suficiente, então a gente tem um tempo, um cronograma para poder seguir. Então a gente agradece a sua paciência, a sua participação. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nosso irmão Manassés vai fazer a oração final e orando por todos os irmãos que estão aí na escuta. Amém. Ore comigo. Pai amado, Senhor Jesus, nesse momento damos graças, Senhor, pela oportunidade que Tu nos concede de explanar a Tua palavra e aprender junto com os nossos professores. Abençoa, Senhor, a cada um que ouviu essa palavra, os que ainda irão ouvir, Senhor, através das redes sociais. Ajude, Senhor, Tu sabes da necessidade de cada um dos irmãos, das dificuldades, dos problemas, Senhor, mas Tu és o Deus que vai na frente, livrando, abençoando, ajuda a cada um de nós, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. É você que interagiu conosco pelo canal Facebook, muito obrigado pela tua participação. E a você que está interagindo conosco pelo canal do YouTube, também agradecemos a tua participação em nome de Jesus. Então o povo de Deus diz: Amém.